Boa noite, Caleb. Boa noite, meu irmão. Então, Caleb, mais uma vez estamos aqui conversando, rapaz, sobre as maravilhas de Deus e um assunto atual que está precisando ser comentado aqui no planeta inteiro, né? É a questão do presidente dos Estados Unidos, o Donald Trump, ter aceito que a capital de Israel é Jerusalém e não mais Tel Aviv, que é lá da Palestina, sobre a Guerra Santa deles. Então, um rapaz hoje me mandou um texto da Bíblia, do Velho Testamento, da lei, lá de Deuteronômio, de Levítico. Quando o pai tinha um respeito por Israel física, né? E isso, onde o pai tinha feito uma aliança e em cima dessa aliança fez promessas para Israel e para Jerusalém. Promessas essas que estava também no acordo de Israel cumprir a parte dela. E isso, se manter virgem para reconhecer o noivo e se casar. O que não aconteceu, que é isso que o sistema religioso não fala para o povo. O povo se relaciona com a mulher repudiada, que é o que o Messias falou em Lucas 16, que quem fizesse isso estava em adultério, e eles não percebem que estão em adultério, que são adultos perante o Pai, porque estão idolatrando mais Israel, que o Pai negou quando ele veio, ele não aceitou, porque estava toda prostituída. E o povo agora fica idolatrando aí Israel terrena, porque Donald Trump fez isso, fez aquilo. Peraí, gente. Será que... Olha, eu percebo, irmão Charles, que o anticristo que todo mundo está esperando, quem está trazendo ele é o próprio sistema religioso. Exatamente. O sistema religioso que estabeleceu o anticristo. Sim, o sistema religioso, eles dizem crer no Messias, que veio há 2000 anos, mas na verdade eles não creem. Porque se ele veio, aí eles ficam trazendo ele para vir de novo agora, como se ele fosse resolver todos os problemas de forma externa. Peraí, se de forma interna não resolver, de forma externa é que não vai resolver. É tão físico, o entendimento de Israel é tão carnal, que eles acham que o Jesus, né, o Messias, o Yahushua lá, em hebraico, tanto faz, que ele vai voltar fisicamente para ajudar Israel a vencer a guerra contra os inimigos, que é Irã, que é a Líbia, que é o Iraque, que são os países físicos que travam essa guerra santa física. É um absurdo. Rapaz, se isso que eles estão querendo que aconteça vier a acontecer, vai ter muita morte. Sim, muito sofrimento. É, demais. Derramamento de sangue, crianças inocentes. É o que a religião sempre trouxe, né? Sim, exatamente. Que são as guerras, a separação, são grupos para um lado, grupos para o outro. Igrejas com várias placas de denominações, vários líderes religiosos. Quando, na verdade, o Messias, aquele que veio não querendo glória para ele veio e disse, gente, o meu reino, ele não é externo, ele é interno. É dentro de vocês. Está tão claro. Se vocês me ouvirem dentro de vocês, pararem de brigar, pararem de pisar um no outro, de usar o outro para se enriquecer, se vocês pararem de falar mal uns dos outros, de olhar com mente impura um para o outro, se vocês forem servos uns dos outros, se amarem uns aos outros como a vocês mesmos, toda luta, toda guerra vai acabar. Não vai precisar de sangue, não vai precisar de sofrimento, de nada disso. Porque as pessoas vão começar a se olhar como irmãos e vai acabar todo o sofrimento. Mas as pessoas preferem vencer na base da porrada, né, rapaz? É muito triste, é muito triste. Eu tenho certeza que se as pessoas, toda a religião do planeta, parassem para ver, para ler, para ouvir apenas as palavras que saíram da boca do Messias, que ali sim é a boa nova, é a boa notícia, as pessoas entenderiam que é amor, a mensagem dele é amor, apenas isso, simplesmente. O problema, irmão Charles, é aquilo que até gravei no áudio lá 391, que eu fiz um complemento à sua mensagem. As pessoas não conseguem separar a transição que o Messias estava fazendo entre velha e nova aliança. E aí o sistema religioso, eles se apoderam muito das palavras do Messias, que muitas das vezes eram para Israel física, eles trazem como sendo para nós, porque afinal de contas é o Messias falando, é para todo mundo, e não é para todo mundo. Porque o pão primeiro foi preparado para os filhos, depois para os cachorrinhos, como ele falou na história da mulher cananeia, né? Ali é óbvio, é evidente. O que me entristece é, assim como esse rapaz aí mandou essa mensagem para você,
Eu cheguei a ver na internet um monte de líder religioso, inclusive aquele Silas Malafaia até criticando, falando que onde já se viu, né, que a capital de Israel sempre foi Jerusalém. Ele está até tentando trazer que Donald Trump está fazendo algo que é contra o que o sistema religioso quer. Ou seja, é uma guerra, rapaz, que você não sabe de que lado você fica. Por isso que tem que visão do Espírito, para entender o reino do Pai, o seu projeto de salvação, né? Se não renovar o entendimento, se não abandonar as vestes velhas, né, não consegue entender. Não consegue. O véu continua na frente dos olhos e as pessoas continuam carnais, lendo apenas letra e morrendo na letra e não conseguem aceitar que precisa morrer, né, essa carnalidade para nascer da água e do Espírito. É muito triste mesmo. E o pior, né, como muitas igrejas, como eu já fui, eu creio que você já deve ter ido, todos os líderes religiosos, eles idolatram a Israel terrena. Parece, eu não sei, rapaz, é um negócio inacreditável. Será que ninguém consegue entender que a Israel terrena, ela foi abandonada no altar? É verdade. Usam os símbolos. É castiçal. Tudo. É a estrela de Israel. É a arca. O próprio templo tem o formato da tenda, né? Que o pai pediu para que lá Moisés construísse, mas é porque o povo não aceitou ser liderado pelo pai, ouvir a sua voz. Então o pai teve que estabelecer na terra o seu reino. Inclusive até na passagem que Moisés vai construir a tenda, lá fala que foi uma réplica do céu, uma réplica. Uma réplica. E você lembra, é muito interessante os detalhes, você lembra que o pai sempre conversava com o sacerdote. Sim. E o sacerdote é que levava a mensagem até o rei. Exatamente. Por isso que esses líderes hoje mantêm o povo entendendo a Bíblia como que ainda se estivesse na velha aliança, porque aí o povo fica tudo dependente deles, porque na velha aliança o pai só falava com o sacerdote, mas isso mudou após o madeiro, não era para ser mais assim. Sim, sim. Então, naquele tempo, como era uma sombra, imagina só, o pai só falava com aquela pessoa que dava ouvidos à voz dele, uma sombra que é o que é para hoje. O que é para hoje. Tanto é que as escrituras dizem, acho que é Pedro que fala que nós fomos feitos sacerdotes em Cristo. Ou seja, todos aqueles que ouvem a voz do pai agora, eles se tornam sacerdote. Por que sacerdote? Porque ele ouve a voz do pai, que era isso que o sacerdote fazia. Exatamente. Os reis, nem Salomão, nem Davi, nenhum dos outros reis, nenhum rei de Israel conversou com o pai, era através do sacerdote. Sempre o sacerdote. Uma sombra perfeita. Uma sombra perfeita e que o sistema não deixa o povo entender, porque se entender, vão perceber que o sistema está manipulando. Eles estão mantendo a velha aliança como sendo nova, para que o povo não busque o Pai em Espírito. Ou seja, negaram de fato as palavras do Messias, o mataram, né, o assassinaram para viver de sua herança de verdade, como ele falou em Marcos 12. E o que nós vemos hoje é a maioria das pessoas dizendo que busca o Pai, só que todas presas a uma liderança que não é o Espírito Santo. É alguém que diz que ouve a voz do Espírito e fala com o povo. Eu vou fazer uma pergunta aqui que eu fiz para algumas pessoas nesses últimos dias. Vocês, né, eu, alguém já foi num culto ou numa missa, aonde a gente chega lá, vamos supor, 7 horas da noite, a hora que começa, e todos ficam em silêncio até as 9 da noite, para todos em silêncio ouvir a voz de Deus? Não. Alguém já fez isso? Não. Sai de casa dizendo que vai ouvir a voz de Deus, mas quando chega lá, ouve primeiro umas 10 músicas para preparar o emocional, e em seguida vai ouvir um homem falar, dizendo que está trazendo um recado. Então como que vai ouvir a voz de Deus? Esse Deus só pode estar morto. Ele está morto porque ele está dependendo de alguém para falar por ele. Isso, exatamente. É uma apostasia, é uma cegueira sem tamanho. Uma vez eu gravei um áudio no canal, acho que foi de 1 minuto e meio, que eu falo que mulher que procura homem fora de casa é porque não tem marido em casa. Sim. Então essas pessoas que saem de casa, né, que é sair do seu racional para ouvir alguém falar por Deus para ela, significa que ela não está casada, ela está assumindo
que ela é solteira, que ela é titia, ficou pra titia. Nossa, E ela não consegue, sombra, né, absorver esse entendimento que a Escritura traz, que o Messias, ele foi uma culminação, né, um final de todo um plano de salvação. O Pai só veio ao mundo através do Messias. Tá me ouvindo? É verdade. O Pai só veio ao mundo através do Messias para fechar todo o plano de salvação. Porque o povo não ouvia ele. Né? É verdade. O povo não ouvia ele no entendimento. Então o Pai teve que se materializar, cumprir toda a lei que ele mesmo criou. Por isso que fala que nós não somos merecedores de nada, não fomos nós que fizemos nada, né? Quando fala que a graça é um dom, um favor imerecido, foi um favor que ele fez mesmo. Ele cumpriu tudo que ele mesmo criou, para quê? Para poder ter 3 anos de uma palavrinha pessoal com o povo, coisa que o povo não conseguia ouvir sua voz no entendimento. Então ele fez todo esse plano para poder vir e durante 3 anos falar o que ele precisava falar. Eu espero, a minha esperança é que o Espírito do Pai continue a cada dia fazendo o que fez na sua vida e na minha, de muitos irmãos que eu conheço, né, os nascidos do Espírito, a promessa que é uma nação incontável, né, como as estrelas do céu, promessa, né, rapaz? Isso, como a areia do mar. Irmão, só para finalizar, que é um assunto para outro áudio, mas olha só. Claro. Toda a velha aliança, que é uma coisa que muitas pessoas não param para pensar. Olha só, você acha que esse tipo de entendimento vem de nós, se não é o Pai que está dando? Sim, agora mesmo, eu estou conversando com você, me veio um entendimento aqui que é assunto para mais meia hora, 1 hora, eu tenho um compromisso agora. Não dá pra gente continuar, mas só para deixar o pessoal com um gostinho na boca e depois a gente volta nesse assunto, claro. Toda a velha aliança, ela se culmina e ela se cumpre no Messias. Isso os líderes religiosos sempre falam. Que toda a velha aliança se cumpre no Messias. Inclusive, esses dias eu baixei um arquivo que um rapaz teve todo um trabalho de pegar todos os símbolos da velha aliança, tudo o que aconteceu. Ele fala que Abel é sombra do pastor, que é o Messias e tudo mais. Então, tudo combina nele. Que inclusive está dentro dessa mensagem que eu vou falar sobre as histórias bíblicas. Tudo realmente se cumpre nele. Só que tem um detalhe que o sistema não fala. Ele é a cabeça do corpo. Isso. Então, não é só nele que se cumpre. Todo aquele que é gerado pelo Espírito acaba também culminando nessa pessoa todas as sombras. A pessoa passa a também ser um pastor no sentido espiritual como dom. A pessoa, tudo que aconteceu na velha aliança, que culmina no Messias, culmina também nos seus irmãos, porque as Escrituras falam que ele é o nosso irmão mais velho. Então nós, como cordeiros, fazendo parte do seu corpo, passamos a usufruir de tudo que ele usufrui. Exatamente. Mas tudo o sistema idolatra, como se fosse só ele que passa por isso. Só ele que ouvia a voz do Pai, nós não conseguimos ouvir. Isso, há uns 4 anos atrás eu comecei a ter um entendimento que o Messias, ele foi o nosso irmão mais velho. Ele foi apenas o nosso irmão mais velho, ele foi o primeiro nascido do Espírito. A ressuscitar dentre os mortos, e depois dele, todos os que ressuscitam passam a ter as mesmas regalias que ele teve. Por quê? Porque o mesmo Espírito Santo que desceu sobre ele, também desce sobre todos aqueles que creem. E é tremendo, quando é uma libertação tão grande quando a gente enxerga isso, meu Pai. É verdade. Meu irmão, fica na paz, que o Eterno abençoe sua vida. No próximo momento a gente vai trazer muitas mensagens. Eu gosto muito de gravar assim, porque vai fluindo, rapaz, vai fluindo. É como se fosse um rio caindo no outro, e a gente ficaria aqui 10 horas falando. É verdade, é verdade. Foi um prazer, estou à disposição, irmão. Até a próxima, tchau, tchau. Um forte abraço, tchau, tchau.